Graça e paz, amados. Eu quero compartilhar agora com vocês um princípio muito importante para a nossa caminhada com Deus. E para falar sobre isso, eu quero usar o texto de Mateus capítulo 14, quando Pedro ele anda sobre as águas. Esse texto nos fala, narra essa experiência, quando os discípulos de Jesus estão dentro de um barco e esse barco é açoitado por uma terrível tempestade. Quando Jesus vai de encontro aos seus discípulos e eles são ali surpreendidos pela visita de Jesus, pela maneira como Jesus foi até eles, andando por sobre as águas. Alguém questiona, alguém grita, é um fantasma, e Jesus de repente se identifica, diz, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo. Nesse momento, Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro, com ousadia e uma grande fé, desce do barco e começa a andar sobre as águas. Quando Pedro ele anda sobre as águas, ele ilustra a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Deus. Só que o que acontece? Durante a sua caminhada, em algum ponto, ele deixa de olhar para Jesus e ele observa o vento. O texto diz que ele passa a olhar o vento. O que acontece com ele nesse momento? Ele naufraga em sua caminhada. No momento em que ele afunda, o texto bíblico nos diz que ele pede socorro, ele grita para Jesus, Senhor, socorre-me. E nesse momento, Jesus o salva, Jesus o tira das águas. Olha o que o versículo 31 nos fala do capítulo 14 de Mateus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Algumas verdades importantes a respeito desse texto em relação à nossa caminhada. Em que ponto da sua caminhada de fé Pedro naufragou? Aonde ele estava em relação à sua distância de Jesus? O texto diz que ao pedir socorro, Jesus simplesmente estendeu a sua mão e o tirou daquelas águas. Ou seja, ele estava a um braço de distância de Jesus. Ele não afundou quando ele estava longe de Jesus. Ele afundou quando ele estava perto. E isso é algo muito importante para nós nos atentarmos. Nós naufragamos muitas vezes na fé, não é quando estamos distantes do Senhor, mas é quando estamos próximos dele. Por quê? Essa é uma verdade, o sucesso ele é mais perigoso que o fracasso, porque quando nós nos aproximamos dos nossos objetivos, a nossa tendência é nós relaxarmos a nossa caminhada, a nossa vida espiritual. Por isso é importante nós permanecermos vigilantes. E Jesus disse isso a Pedro, Pedro, você duvidou, você é um homem de pequena fé. Preste atenção, Jesus disse que Pedro tinha uma fé pequena, porém para andar sobre as águas, eu acredito que a fé de Pedro foi uma fé muito grande. Jesus, ao falar da pequenez da fé de Pedro, não estava se referindo ao seu tamanho, ao seu poder, mas à sua constância. Foi uma pequena fé não no tamanho, mas na sua durabilidade. Ele começou muito bem, porém depois ele naufragou na fé, porque ele não foi constante. Num dado momento ele foi intenso, porém não permaneceu constante. E na caminhada de fé, a constância, ela é mais importante que a intensidade. E quando nós nos aproximamos dos nossos objetivos, nós precisamos permanecer ainda mais vigilantes. Por quê? Porque o sucesso, ele é mais perigoso que o fracasso. Então permaneça vigilante, permaneça constante, ainda que você esteja próximo a Jesus, buscando e alcançando os seus objetivos, permaneça vigilante, porque é nesses momentos que muitas pessoas naufragam na fé. Que esse não seja o seu caso. Permaneça vigilante, constante na presença do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.